Enquanto o deputado Lindbergh Farias defende com firmeza a soberania nacional, Sóstenes Cavalcante, líder do PL, parece atuar como linha auxiliar de Donald Trump em plena Câmara dos Deputados. No centro do debate, a chantagem internacional contra o STF, a tentativa de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro e uma suposta submissão brasileira à política estrangeira, tudo em troca de proteger Bolsonaro. Será que estamos diante da maior ameaça à independência do Brasil desde o fim da ditadura? Eduardo Bolsonaro estaria tramando com potências estrangeiras para livrar o pai da justiça? Esse vídeo revela os bastidores escandalosos e o confronto direto entre quem defende a democracia e quem parece disposto a rasgar a Constituição. Assista agora, inscreva-se no canal e ative as notificações para entender como esse embate pode mudar o futuro do país. Motivos para o Congresso avançar com essas pautas? O que está acontecendo no Brasil é um absurdo. A família Bolsonaro está chantageando o Brasil, cada brasileiro. Olha, o que Eduardo Bolsonaro está fazendo lá fora, junto com o Jair Bolsonaro, não é qualquer coisa. Você sabe que um dos motivos de prisão preventiva é quando a pessoa atrapalha uma investigação em curso. Agora não é investigação, é o julgamento do Bolsonaro que vai começar. Queiram eles ou não, eles vão ser julgados. Bolsonaro tem que deixar de ser covarde, assumir suas responsabilidades, parar de chantagear o Brasil. Houve uma trama golpista, sim. Não foi só 8 de janeiro. Começou desde antes. Tinha um plano de assassinato do Lula, do Alckmin, do Alexandre de Moraes. Aí o que fazem agora? Tem ali uma potência estrangeira ao Trump. E o Trump pede o seguinte: ou vocês param o julgamento do Bolsonaro, ou então nós vamos retaliar o Brasil com tarifas. Eduardo Bolsonaro reconheceu essa semana que participou de reuniões com autoridades norte-americanas que discutiram tanto sanção contra Alexandre de Moraes, mas também tarifa. E ele está defendendo isso, aplaudiu corretamente. O que Jair Bolsonaro está fazendo é isso, vocês, é botando uma faca no pescoço de cada brasileiro. Ou interrompe meu julgamento, ou então nós vamos prejudicar vocês, é escandaloso. O nome disso é traição nacional. Rasgaram a bandeira brasileira. Estão aliados ao movimento do Trump, a bandeira norte-americana. Eu nunca vi isso na história do país. Nenhum agrupamento político na história do país. Toda a história do país. Seja de direita, você teve a extrema-direita, os integralistas, mas eles não defendiam a potência estrangeira. Então, será que é normal? Pergunto a você que está nos assistindo. Dá para aceitar um presidente de um outro país, apoiado pela família Bolsonaro, dizer o seguinte: ou vocês votam a anistia, ou vocês suspendem o julgamento, ou eu vou prejudicar o país economicamente. Então, veja, a chance dessa pauta andar na Câmara é zero, porque seria desmoralização. Se essa pauta que o líder Sócrates falou de anistia prosperar, sabe o que significa dizer? Que nós não somos um país mais independente, não temos mais soberania, não temos mais democracia, porque um presidente de uma potência estrangeira pode mandar parar um julgamento no Supremo. É uma loucura. Esse pessoal não pode levar o parlamento para uma pauta tão suicida como essa. Então, eu tenho falado. O que eles estão fazendo aí é traição nacional. Deputado Sóstenes, diante do que coloca a esquerda, o governo, é possível convencer o Centrão e todo o Congresso Nacional de que essas pautas que tratam do judiciário têm potencial para serem aprovadas, têm caminho para serem aprovadas? Bom, nós já temos para a anistia apoio da maioria dos parlamentares no requerimento de urgência já há meses. O que nós precisamos é simplesmente que o presidente Hugo Mota leve a pauta. Eu acho que toda a pauta ela deve ser levada adiante pelo presidente Hugo Mota e o plenário é soberano. Se dizem que não tem apoio à anistia, por que não colocam na pauta? Eu tenho convicção que temos os votos para aprovar, porque todos já veem, é claro e notório, as penas exageradas a essas pessoas que se manifestaram no 8 de janeiro, muitas delas que sequer depredaram patrimônio público, estão respondendo penas acima de piores do que criminosos no Brasil. Então, isso já é um consenso no mundo jurídico, no mundo político, que há penas exageradas. É lógico que o discurso da esquerda é sempre esse, que acabo de ouvir do líder Lindbergh, não é, de querer contar a velha história de um suposto plano de assassinato que não deu certo, porque o táxi não estava no lugar. Ora, só acredita nisso quem vê muito filme de Hollywood, porque não assassinaram, não chegaram a concluir o seu planejamento, porque um táxi não estava no lugar que deveria estar. Até parece que alguém, quando vai assassinar alguém, vai de táxi. Só acredita nesse enredo contado, nessa peça fictícia, quem quiser. Só acredita em tentativa de golpe no Brasil, golpe sem armas, golpe com idosas, com famílias. E isso é visível. O Brasil todo e o mundo já sabe o que aconteceu no dia 8. Nós sempre repudiamos depredação de patrimônio público, não concordamos com invasão de prédios públicos. Aliás, quem sempre gosta de invadir é a suprema esquerda. Eles são bons de invasão. E a gente já conhece essa história. Agora, querer
querer neste momento dizer que não há clima para votar, lógico que há clima para votar. Se não tivesse clima para votar, não tínhamos as assinaturas do Centrão de apoiamento ao avanço da anistia. Ele não conseguiu falar sobre a questão, inclusive, da PEC, que eu acho que a PEC 333, que é a mudança de foro, é uma coisa que ainda tem mais apelo ainda por conta desse sistema que acabou se tornando muito dependente de que todos nós parlamentares já diretamente terminemos nas mãos dos ministros do STF. Então eu tenho convicção de que através do diálogo, do respeito, nós faremos a nossa parte. Agora, quem tem um grave problema a resolver e quer misturar as coisas é o atual governo, o presidente da República. Ele precisa resolver o problema do tarifaço e parar de colocar a culpa em Bolsonaro, porque Bolsonaro não é mais presidente do Brasil. E quem pode resolver o problema do tarifaço com os Estados Unidos é o presidente da República. Deputado Lindbergh, vou fazer a mesma pergunta e acrescentando um ponto colocado pelo deputado Sóstenes, que é a lista de apoios realmente que eles conseguiram. O Centrão e o restante do Congresso, eles estão convencidos sobre essas propostas que tratam do judiciário? E mais esse ponto, tem uma lista de apoio para o PL da anistia. Olha, primeiro dizer o seguinte, viu, Sóstenes? Quando vocês falam agora que a culpa é do Lula, o próprio Eduardo Bolsonaro diz, foram nossas movimentações aqui, e dizem claramente, eles assumem a autoria dessa sabotagem e dizem o seguinte, só tem um jeito de resolver. Não é comercial. É se parar no julgamento ou votar a anistia. Isso é escandaloso. É uma chantagem contra o país. Volto a dizer que o nosso país é um país independente, tem soberania. Quando você fala da trama golpista e do plano de assassinato, que é uma invenção, gente, tem tudo lá, gravado, o diálogo dos filhos pretos, que foram até a casa do Alexandre de Moraes. Abortaram, não é por nenhum problema de táxi, não. Abortaram à noite o assassinato com armas pesadas do Alexandre de Moraes. Isso vai ser provado no julgamento. Porque os comandantes militares daquele dia não consentiram assinar a minuta do golpe. Tem tudo. Olha, dia 9 de novembro a eleição acabou, o general Mário Fernandes imprime essa operação Punhal Verde e Amarelo de assassinato e vai ao encontro de Jair Bolsonaro. Agora, eu vi uma entrevista do Flávio Bolsonaro aí na CNN. Ele diz o seguinte, olha, na Segunda Guerra os Estados Unidos jogaram uma bomba no Japão, em Hiroshima. Os japoneses disseram o seguinte, nós somos patriotas, não vamos nos render. Aí diz ele o quê? Jogaram uma segunda em Nagasaki. Então diz ele que vem uma segunda bomba aí. Eles querem rendição do Brasil. O Brasil não vai se render aos Estados Unidos. É por isso que aquelas assinaturas se deram em outro contexto. Não tem condições de botar uma coisa dessa. Porque vai ficar claro. Vai estar contra os interesses brasileiros. Essa coisa do tarifa, eu não sei se vocês viram. Juntaram agora para ser contra o PIX. O PIX brasileiro. O governo do Trump começa uma investigação dizendo o seguinte, que está havendo concorrência desleal. O PIX é gratuito. E o PIX foi criado, o PIX é público. E está prejudicando as big techs, as empresas dele. Essa turma está apoiando isso. Então, eu, sinceramente, não vejo clima para ter essas votações. Acho que nós estamos vivendo um momento de vira-latismo. Esse pessoal tem que entender. Eduardo Bolsonaro, eu vi um vídeo dele, esse cara tem que ser caçado. Nos Estados Unidos, depois do tarifaço, dizendo o seguinte, empresas brasileiras, lá no Brasil, venham para cá para os Estados Unidos. Que aqui nós vamos garantir a você boas condições. É uma política antinacional. E é por isso que eu digo, não tem como prosperar, porque seria muito vergonhoso. Botar isso para votar é se render, é aceitar ser colônia norte-americana. Deputado Sóstenes, apoiar essas pautas seria fazer um aceno positivo à política de Donald Trump? Eu entendo o desespero do atual governo e o líder Lindbergh. O brasileiro, na última eleição em 2022, recebeu promessa de receber picanha e cervejinha barata. A picanha não chegou, chegou a abóbora e também, cara, o café está caro. Tudo, quando vai no supermercado, o brasileiro perdeu o poder de compra. E as eleições estão se aproximando. E o eleitor brasileiro é inteligente. Ele vai cobrar essa fatura do atual governo, que não resolveu os problemas dele. Aliás, este é o governo que mais criou imposto na história desde a redemocratização. É um imposto ou taxa a cada 27 dias. O brasileiro não aguenta mais. Aliás, quando nós no Congresso Nacional, que defendemos o interesse do povo para não haver aumento na alíquota do IOF, o PT, o governo, através da AGU, desiste do campo da batalha da política, porque a democracia só serve quando eu ganho para a esquerda. Quando eu perco no parlamento, eu judicializo, porque eu sou aliado do Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal decide a meu favor. Foi o que aconteceu. Hoje, você que está em casa, telespectador, está pagando IOF mais caro. Sabe a quem você tem que agradecer esse aumento de imposto? Ao Lula e ao Alexandre de Moraes. Porque ali é um conluio dos dois. Quando se perde, e perderam de lavada no Congresso Nacional, ampla maioria, 384 votos na Câmara, no Senado, unanimidade praticamente, quase a unanimidade no Senado, aí você pega, judicializa para o amiguinho da Suprema Corte trazer de volta o imposto brasileiro. Cada vez que você olhar sua captura do cartão de crédito, o seu crediário que você abriu e ver lá o IOF aumentado, agradeça ao Lula e agradeça ao Alexandre de Moraes, porque eles só querem meter a mão no seu bolso. Deputado Lindbergh, apoiar essas pautas nesse momento é fazer alguma espécie de aceno positivo às políticas de Donald Trump, e vou colocar aqui a do foro privilegiado, que tem um interesse não só da direita ali no Congresso.
Deixa eu contar aqui para vocês. Eles fizeram um ato, uma coletiva, ontem na Câmara. Eles levantaram a bandeira do Trump. Quando o Trump está tarifando o Brasil, as empresas, a economia brasileira. Quer ceder. Volto a dizer, pessoal, eles rasgaram a bandeira brasileira. Estão traindo a pátria, Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro e essa turma. Levantaram a bandeira do Trump ontem, nessas circunstâncias. Pelo amor de Deus. E quando se fala de imposto, eu vou dizer uma coisa aqui. Você sabe quem vai ser o presidente que vai entrar para a história com que mais reduziu o imposto? Luiz Inácio Lula da Silva. Sabe por quê? Imposto de renda no governo Bolsonaro ficou 4 anos o seguinte, congelado em R$ 1.903. Nem corrigiam pela inflação. Quem ganhava acima, pagava imposto de renda. Sabe o que o Lula fez? Hoje já é 2 salários mínimos. 3 mil e poucos mil reais, pessoas não pagam imposto de renda. E agora vai ser 5 mil reais. Também com redução de 7 mil para 5 mil. Sabe quantos por cento dos brasileiros vão deixar de pagar imposto? 92% dos brasileiros não pagam mais imposto. Aí o que a gente tem que fazer? Cobrar um pouco dos mais ricos. Cobramos daqueles fundos de milionários que não pagavam nada. E o IOF, na verdade, junto com o BEC, banco, eu vi uma reação muito grande desse andar de cima. Que é uma turma, você sabe, você tem uma ideia. Quem ganha, os números são absurdos. Uma professora de uma rede municipal paga 27% e meio de imposto de renda. Um gari do Rio de Janeiro, 27% e meio de imposto de renda. Você acha justo que uma pessoa que ganha 50 milhões de renda por ano, uma pequena minoria, 0,001%, pague uma contribuição, porque hoje sabe quanto é que eles pagam? A alíquota efetiva? 1,76. Então é um país muito desigual. Agora, não é se ajoelhando aos Estados Unidos que a gente vai resolver os nossos problemas. Eu peço compostura do parlamento e peço aos presidentes da Câmara e do Senado que tenham responsabilidade para defender o Brasil nesse momento. Deputado Lindbergh, queria começar com o senhor agora. Ainda dá tempo do Congresso negociar um caminho para reverter essas tarifas impostas por Donald Trump? Veja, o ministro Fernando Haddad e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é ministro do Desenvolvimento, têm feito contatos diretos com autoridades norte-americanas. Então, para nós, negociar não é problema nenhum. Negociação comercial. Qual é o problema? A natureza da imposição do Trump não permite a negociação comercial. Ele joga para a política, para o ataque ao Brasil e às instituições. Ele diz o seguinte, tem que parar o julgamento. Isso não dá para ceder. Porque se a gente serve disso, a gente deixa de ser país. A gente não é mais democracia. Porque não tem poder judiciário independente. Então não tem como ceder nesses termos. O Eduardo Bolsonaro vive dando declaração que não vão receber ninguém. Ou faz isso. Agora veja, eu falei das negociações do governo brasileiro. Eles teve a nota do Trump, com a ameaça do tarifaço de 1º de agosto. Não tinha muita base jurídica, eles abriram uma investigação, o que eles chamam de seção 301. E eles elencam vários pontos. O governo brasileiro tem até agosto para resolver. Tem uma reunião em Washington em 5 de setembro. Esse é um processo para uma investigação, começa a seção 301, para você poder punir. Então, o trâmite normal seria esse. Mas é claro, ele pode impor uma tarifa de forma unilateral no dia 1º de agosto. A gente topa negociar qualquer questão econômica. O que a gente não topa ceder é na nossa soberania nacional. É no julgamento independente do Supremo Tribunal Federal. No resto, os senadores podem tentar negociar. O problema é que eu não sei se eles querem essa negociação. Eu vou dizer mais, viu? Tem muito interesse econômico aí por trás. Eu quero no próximo bloco ter a oportunidade de falar. Uma das questões mais importantes é a do PIX. Eles estão querendo sufocar esse sistema brasileiro, porque isso tira vantagens das empresas norte-americanas e das Big Tech. Gostou do vídeo? Então não sai sem ajudar o canal a crescer. Curta o vídeo para que mais pessoas recebam esse conteúdo. Comente aqui embaixo o que você achou das revelações e dê sua opinião. Compartilhe com seus amigos e grupos. A informação precisa circular. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios dessa batalha pela verdade. O seu apoio faz toda a diferença.